Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência, no vídeo 422, estado de natureza 776. Então, sequência aqui, olha só para você ver. E esse aperfeiçoamento devemos realizá-lo por meio, do trabalho, do esforço e de todas as alternativas da alegria e da dor. Então não existe evolução sem estas alternativas. Através do esforço, do trabalho, da alegria, da dor, até que tenhamos desenvolvido completamente e elevado ao estado celeste. Até que tenhamos elevado ao estado celeste. Só que aí, esse estado celeste já é um novo reino. Só que aqueles que chegam neste reino, ele já não precisa passar por tantas intempéries, as quais todos nós passamos. Agora veja bem, nesse estado celeste não existe mais reencarnação em corpos físico. O eu, ele se individualiza de uma tal forma que ele perde até a forma. Você entendeu? Ele não precisa reencarnar mais em mundos, em corpos físicos. Agora veja bem, é preciso entender aqui que esse aglomerado de células, de menores partículas da matéria, que são todos seres em processos de evolução, neste reino celeste já não existe mais. Por quê? Porque esses seres, eles não são constituídos da mesma constituição física, matéria, que é a nossa. Porque o eu, no decorrer da evolução, ele também, o eu, por mais que o eu por todo sempre é uma matéria diferenciada, onde a centelha de Deus foi depositada, mas nesse estágio evolutivo que já se encontra, que é o celeste, ele ali, os teus elementos não são como os elementos os quais abaixo dele existe. Então,
dele, do reino celeste, vou usar esse termo, conceito aqui da Terra para as pessoas entenderem. Do reino celeste para cima, vamos pensar assim, para cima. Isso é inexistente também, mas para a pessoa entender. Do reino celeste para cima, já não existe mais nos corpos desses seres que neste reino vive. O aglomerado. Você entendeu? Não existe o aglomerado da coletividade. Não existe o aglomerado de coletividade de células, de moléculas, de partículas, que são seres em processos de evolução, como existe no nível de todos aqueles até alcançar esse nível evolutivo que ainda necessita de reencarnar em corpos físicos. Reencarnou em corpos físicos, existe esse aglomerado de coletividade, de seres em processo de evolução. Desse patamar para cima já não existe mais. Porque aí, deste reino para cima, já ocorre a expansão. E apenas o eu expande, não havendo possibilidade e condição nenhuma de uma coletividade agregada nele. Porque a partir de então, não significa que ele possui vontade própria. Não. Mas, por um processo evolutivo, o qual ele já alcançou, ele não necessita mais servir simbolicamente de vamos dizer assim, de uma forma, quando nele um número de coletivos em evolução nele, agregados, aproveitavam para evoluir. Então, olha só para você ver a importância da evolução. Por isso que a evolução ela é muito importante, mas ao mesmo tempo não é fácil. Mas não devemos desistir. Não devemos desistir, porque só o fato de nós existirmos
nem que não façamos nada. Mas o fato de nós existirmos, quantos outros seres aproveitando estão agregados em nós como numa forma de centelha. São esses considerados a centelha, as centelhas do eu. São esses considerados corpos do eu, que se agregou através de uma coletividade, mas todos detentores de uma individualidade, de uma personalidade em processo de evolução. Da mesma forma como nós, individualidade, estamos a caminho da evolução. Outros, como nós aproveitamos as energias divinas para evoluirmos e as condições às quais nelas nos encontramos inseridas, as oportunidades de trabalho, de resignação, de humildade, esses seres também encontram em nós, seres humanos, né? Hominal, animal, vegetal, mineral, na condição de estágios evolutivos rudimentares, sabendo nós que neste estado celeste em diante já não existe mais esse aglomerado de coletividade, a não ser só a individualidade. Mas a individualidade, porque chegou o nível de celeste, dali em diante, essa individualidade, ela segue só, sem influência nenhuma. O que é preciso dizer? Que do hominal até o nível de celeste, a influência, as influências são enormes, porque não só desfrutamos das toxinas que amealhamos quando estagiamos nestes reinos rudimentares, como no reino mineral, vegetal, animal, como sofremos também a influência de todos esses seres que, agregado em coletividade, em nós se encontram. Porque eles nos influenciam, suas energias nos influenciam. Tanto é que existe infecção hospitalar. A infecção hospitalar é o quê? É uma bactéria. É uma bactéria rudimentar.
ela encontra-se num estágio tão primitivo que para nós ela é maligna, outras benigna, umas letal, outras não. Outras são contidas com antibióticos, outras não. Essas infecções hospitalar nada mais são que células, bactérias, micróbios. São seres rudimentar, primitivo, em processo de evolução, que proliferam nesses locais porque encontram eles formas de alimento. Você entendeu? Para nós eles são letais. Para nós eles são letais. Para nós eles são prejudiciais. Mas nós temos que entender que o eu, na condição que já se encontra, inserido no mundo de provas e expiações, de causa e efeito, ação e reação. Esses seres rudimentares, esses vírus, essas bactérias nocivas, letais, hospitalares, elas obedecem uma programação divina, automáticas, da lei de causa e efeito, onde elas só conseguem se instalar e desintegrar todo o tecido, todo o órgão, todo o membro e levar o indivíduo a uma morte súbita ou a uma infecção generalizada, se o eu traz com ele matrizes de existências passadas no teu subconsciente, nos teus arquivos, nos teus arquétipos, que as suprem, que as nutrem. Porque aí existe dois fatores que é levado em consideração por esta proliferação, que é a lei de causa e efeito, que é espiritual, moral, intelectual, que foge ao conhecimento da psicologia, da filosofia e da ciência convencional atual do ano de 2021. Como também é levado em conta o segundo estágio, ou melhor, o segundo estado, é a situação
medicamentosa, não condizente ao potencial daquela bactéria. Porque existem bactérias que, se o medicamento se ele não for realmente o medicamento certo, quando você toma aquele medicamento, aquele antibiótico, aquele anti-inflamatório, essas bactérias, esses vírus que prolifera principalmente nos hospitais, em outros lugares, mas vamos tratar de infecção hospitalar, eles é a mesma coisa que uma pessoa. Vamos pensar assim, ó, uma bactéria, quando você toma um medicamento que não é o medicamento correto, mas os médicos acham que é. Não, esse remédio aqui vai matar essa bactéria. Vamos pensar assim, a mesma coisa de uma pessoa quando pega um golinho de café e toma. É a bactéria tomando um golinho de café, como se fosse, que delícia. Porque se não for o medicamento correto, pode até fortalecer a bactéria. E se fortalece a bactéria, ela cria imunologia e ela muta. E depois que ela muta, se antes já estava difícil destruí-la, quando ela muta, ela generaliza, porque ela destrói todo o sistema de defesa do organismo. Mas nós não podemos nos esquecer. Bom, aí ela destrói o sistema de defesa imunológico do organismo e se aloja nos órgãos principais do corpo, nutrindo-se das energias vitais daqueles órgãos, levando os órgãos à falência de energia vital. E na falência das energias vitais, os órgãos físicos, eles paralisam. Os rins, quando perde a energia vital, ele paralisa, é necessário a hemodiálise. E por aí em diante. Olha só pra você como são as coisas. Quando eles alojam nos pulmões, acaba a energia vital dos pulmões, aí é necessário a respiração, a ventilação artificial, que é a intubação. E assim sucessivamente, quando alojam no coração e acaba com as energias vitais do coração, aí é preciso marca-passo, cirurgias, é preciso transplante de coração, transplante de outros órgãos. E assim ocorre em todo o organismo, até o indivíduo vir a se sucumbir. Mas nós não podemos nos esquecer que aquelas bactérias naquele estado rudimentar, primitivo, você entendeu? São seres em processo de evolução. Como nós, um dia, já estagiamos também naquelas condições. Você sabia disso? Você já pensou que um dia nós também
em outros planetas, em outras dimensões. Já tivemos a oportunidade de viver na condição de um vírus, de uma bactéria, principalmente hospitalar, e que já estivemos no organismo de um ser humano, e que nós já, na reunião ali, nós criamos metástases e levamos a morte generalizada de um organismo físico por nutrirmos ali toda a energia vital. E quando acaba-se a energia vital, o fluido vital, porque nós, as bactérias, os vírus ali consumiram tudo, o espírito, ele estilinga do corpo físico. Gente, por hoje é só. Nos desculpe, mas vai raciocinando, que isso é coisa muito facinha. É só a gente ligar 1 mais 1. 1 mais 1 não é 2? Então, 1 mais 1 é 2. 1 mais 1 não é 3. Isso é muito fácil. Vamos raciocinando, porque isso é muito fácil.